Contas a pagar, pessoal. Contas a pagar, segunda aba aqui da planilha, tá bom? Fica aqui embaixo. Como que funciona? Tá bom? No contas a receber, eu estou aqui em faturamento, eu olho quantas vendas eu fechei. Então, esse valor total. Só que aqui na aba do contas a pagar, até para uma questão de organização, eu vou olhar só para a entrada de caixa. Ou seja, contas a receber, quantas eu fechei no mês, faturei R$ 26.000. Só que aqui eu recebi de caixa nesse mês de projetos fechados apenas 15 mil. Então aqui eu vou considerar o quê? Só essa segunda coluna aqui. Então na conta a receber vai estar R$ 15.000 em janeiro. Até para eu não me comprometer financeiramente de eu fechar mais no mês, é, investir mais no mês do que entrou de caixa. Porque às vezes a gente coloca aqui que a gente faturou, ó, aqui eu faturei 26 mil, aqui eu gastei 22 mil, sei lá, 22 mil opa, em despesa. E aqui eu coloco 26 mil. Aqui parece que o mês foi bom. Só que se você olha pro teu caixa, você vai ver que você perdeu um dinheiro do caralho. Você tá R$ 7.000 negativo. Então tá vendo o tanto que é importante a gente olhar pra entrada de caixa? Então aqui em fevereiro tem 27 mil, né? Que é o que a gente fechou aqui vai entrar de caixa, né? Fevereiro 27 mil. E assim é a visualização. William, eu quero ver se quanto eu faturei está proporcional diretamente ao quanto eu investi. Contas a receber. William, eu quero ver. Você tem aqui, né, o lucro respectivo. Aqui dá 13.700, aqui o lucro respectivo dá 2.700. Mas porque no contas a receber eu estou olhando numa visão de entrada de fluxo de caixa. Ou seja, o que eu lucrei no janeiro foi 13.700. Só que esse dinheiro aqui do faturamento total não foi entrado tudo em janeiro. Então, para eu ver realmente quanto que eu tive de lucro no visão de caixa, eu vou olhar no contas a pagar. Então, eu tive R$ 2.700 de lucro, eu gerei R$ 2.700 de caixa em janeiro. No contas a receber, eu gerei R$ 13.700 de lucro para a empresa, só que de caixa eu gerei 2.700. Entendeu a visão? Então, quando eu quero ver quanto eu gerei de lucro, eu olho aqui no contas a receber, quanto eu gerei de caixa, que foi realmente o que entrou no mês, eu gerei 2.700. Aqui em fevereiro, tá vendo que eu gerei de caixa 4.500? Porque em janeiro eu fechei coisa. Só que em fevereiro aqui, o lucro tá só 4.500. Por quê? Porque aqui eu estou olhando o esforço de faturamento versus o esforço de despesa, e aqui eu estou olhando a entrada de caixa versus as despesas que eu fiz, que eu tenho no mês, para eu ver se eu estou saudável, se eu não estou me comprometendo financeiramente. Essa que é a ideia. Show! Vamos para a parte aqui de como que você preenche essa planilha. É muito importante que você faça isso aqui certo, tá bom? Aqui eu coloco o nome da conta. Então aqui eu posso configurar várias contas do banco se eu tiver mais de uma conta, né? Até mais para uma questão de organização de cartão de crédito. Então, por exemplo, eu tenho uma conta no Figma que eu pago no cartão do Santander. Então eu coloco aqui o banco que vai sair essa conta, essa despesa. E aqui eu vou colocar o valor da despesa. Aqui a parcela. Se for uma coisa recorrente, que é o Figma, você só escreve recorrente. Se for uma coisa que é, por exemplo, um MacBook, você vai parcelar em 6 vezes, 6 parcelas de 2.000, que dá R$ 12.000, você vai colocar um de 6 aqui. Nos outros meses você vai colocar 2 de 6, 3 de 6, 4 de 6 e assim por diante, tá bom? Então, só para você se organizar referente às parcelas. Aqui é muito importante você não errar nessa parte. Não, muito importante você não errar nessa parte. Aqui você vai colocar o tipo de despesa, é isso daqui. Se isso aqui é uma despesa, se isso aqui é o imposto, se isso aqui é o investimento. Por quê? Eu vou ensinar para vocês sobre o lucro EBITDA na próxima aula, e aqui, essa segunda planilha aqui, ela calcula o esforço operacional do seu estúdio. Só que você tem que configurar certo essa parte aqui. Então, por exemplo, eu vou explicar certinho na aula de lucro EBIT para vocês poderem entender a diferença de despesa, investimento e imposto. Mas quando for alguma dívida de alavancagem para você melhorar, ou investimento para você melhorar o seu estúdio, você vai colocar como investimento. Se você for uma despesa geral, por exemplo, um Prolabore ou freelance que você contratou, você vai colocar uma despesa e imposto, você vai colocar imposto. Aqui se o custo é fixo ou variável, né? Só para você se organizar. Então, você preencheu isso aqui, você vai ter todas as suas informações aqui. E essa planilha está toda integrada, tá, pessoal? Então, aqui, no contas a pagar, eu vou lançar sempre minhas despesas aqui e automaticamente ela vai vir para cá, porque já está linkado, eu já deixei tudo prontinho, tá bom? Aqui também vai ter margem, para vocês poderem ver a margem do estúdio de vocês e a margem geral dos últimos 12 meses aqui. E você pode calcular a margem depois dos... Ah, estou no mês de maio aqui, por exemplo. Vou colocar aqui média. Estou no mês de maio aqui. Vou ver a média da margem dos últimos 3 meses ali. Maio, abril e março. Então, eu tenho a média de 13%. Enfim.
Isso aqui é uma visão de faturamento dividido por despesas, né? Então, eu sempre olho dessa forma. E contas a pagar, basicamente isso. Você não pode errar esse tipo aqui, porque vai bagunçar do seu lucro EBIT daqui. Então, na próxima aula eu vou ensinar vocês, mas não tem muito erro. É só vocês pegarem e lançarem aqui todas as contas de vocês. Beleza?